Fala galera, beleza? Caio aqui, professor de Excel da Atuar. Prazerzaço estar contigo em mais um vídeo. E nessa aula a gente vai falar sobre fórmulas financeiras dentro do Excel. A gente vai falar sobre a função VP, a função VF, taxa, NP e PGTO. Essas funções com certeza você usa ou no ambiente profissional, trabalhando ali com Excel na parte financeira, ou na sua vida pessoal também. Você já com certeza se fez perguntas tipo: quanto que eu tenho que guardar para ter 1 milhão lá na frente? Quanto que eu tenho que investir agora para poder ter X reais lá na frente? Quanto que eu tenho que investir a tal taxa para ter tal valor lá na frente? Você com certeza já se fez essas perguntas e, cara, a gente vai aprender a usar o Excel para respondê-las nessa aula. Então, vamos que vamos, vem comigo, bora para a aula. Antes da gente dar o start, cara, prazer enorme estar contigo aqui. Deixa esse like no vídeo, ajuda mesmo a gente para poder levar essa aula para mais e mais pessoas. Então, só clicar aqui no botão de gostei. Se inscreve no canal, tem sempre aula gratuita, cara, de Excel e de Power BI por aqui. Então, não perde essa oportunidade. E além disso, o material que eu vou utilizar aqui nessa videoaula, cara, que eu vou fazer toda a explicação aqui contigo, ele tá para download aqui na descrição. Então, o que eu aconselho, assim, de amigo mesmo para você? Vem nessa aula comigo, vê a aula e, cara, depois faz o download para você poder aplicar tudo que você vai ver aqui comigo. Dito isso, vamos que vamos. Aqui eu separei uma pequena tabelinha, né, com o nome das funções para a gente poder aplicar ao lado, mas aqui, logo abaixo, a gente tem uma espécie de fluxo, né, em que a gente consegue ver o fluxo aqui do valor presente, o fluxo do tempo, o fluxo do valor futuro. Eu vou te explicar exatamente passo a passo. Vai entender a parte mais conceitual e depois a gente vai entender a parte das fórmulas aqui dentro do Excel. Essa setinha vermelha aqui, ó, o que ela significa de fato? Essa setinha vermelha ela vai basicamente significar o valor presente. Aquele valor que eu estou abdicando, que eu estou investindo, que eu estou aplicando no valor presente, no exato momento atual, para que lá na frente eu possa ter um outro valor, que é o valor futuro, essa setinha em verde. Então eu abdico de X reais agora para ter 2x, 10x, 3x, quantos x lá na frente, para que eu possa crescer o meu valor atual. Então, essa setinha vermelha representa o valor presente e a setinha verde está representando aqui nesse fluxo o valor futuro. O valor presente é o que eu estou abdicando agora e por isso é muito comum aqui na fórmula do Excel o valor presente ele entrar negativo, ou seja, ele entrar como menos 100 reais, menos 10 mil reais, menos 500 mil reais. Por quê? Porque é um valor que agora eu estou, entre muitas aspas, perdendo, eu estou abdicando. Eu não faço questão dele agora. Então eu estou aplicando em ações, tesouro direto, CDB, enfim, eu estou aplicando em produtos financeiros para que lá na frente, passado determinados períodos, eu possa ter um valor futuro. Então eu possa ter 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Quantas pessoas já não se fizeram essa pergunta, né? Olha, eu tenho 100 mil reais agora. Cara, quanto tempo eu tenho que investir? A qual taxa para poder ter 1 milhão lá na frente? Ou quanto tempo eu tenho que investir? A taxa de 10% eu vou ter, cara, quanto lá na frente, né? Investindo durante 5 anos, né? Já respondendo a pergunta aqui do tempo. Então, a setinha em vermelho representa o valor presente e a verde o valor futuro. Agora, é crucial que entre essa em vermelho e essa em verde, a gente tenha dois fatores, que são esses aqui, ó, a taxa e o número de períodos. O que é a taxa? É basicamente quanto que aquele seu valor presente vai render, vai capitalizar em juros sobre juros, num regime de juros compostos. Então, tempo após tempo, esse regime vai sofrendo juros sobre juros, juros sobre juros. Então, se eu fosse representar a taxa, eu vou até clicar na guia e inserir, depois clicar em formas aqui, ó. Vou clicar aqui nessa setinha agora. E aí vou pressionar aqui a partir da vermelha até esse topo da verde. Se eu fosse representar a taxa, seria exatamente essa setinha azul. E o que significa isso? Quanto maior a taxa, maior vai ser o crescimento do meu valor presente até o maior valor futuro possível. Agora, quanto menor for a taxa, menor vai ser o meu valor futuro. Então a taxa é basicamente o quanto que seu dinheiro vai capitalizar, vai render. Então seja uma taxa Selic, vai que hoje no momento desse vídeo deve estar em 10,5% mais ou menos por cento ao ano, seja uma taxa de 8%, 15%, 20% ao ano, enfim, quanto que isso vai capitalizar, durante quanto tempo. E durante quanto tempo é basicamente dito pela parte de número de períodos ou de NP. Durante 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Lembrando que a taxa, ela sempre vai conversar com o número de períodos. Se eu coloco o número de período em anos, a minha taxa vai estar em anos. Se eu coloco o número de período em meses, a minha taxa vai estar em meses. Nesse caso aqui, esse fluxograma, ele tem 5 anos passados. Então a gente poderia muito bem pensar, cara, apliquei 1 milhão de reais a uma taxa de 10% e depois de 5 anos, quanto que eu vou ter lá na frente?
Então, é exatamente a estrutura que a gente tem aqui, que você está vendo, que a gente vai usar para poder pensar e construir juntos aqui as funções de VP, de VF, de taxa e de NP. Eu espero demais que você tenha entendido a lógica, o fundamento por trás dessas funções financeiras. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou chegar aqui na célula C2 e a gente vai pensar junto. A função valor presente, ela vai retornar o valor presente, ou seja, ela vai retornar para a gente quanto que a gente tem que aplicar nesse exato momento para que lá na frente eu tenha X reais. Então ela vai me dizer o valor presente. Então vamos supor, eu vou clicar aqui na célula C3, que eu quero ter R$1 milhão. R$1 milhão certinho. Ó, vou até, depois de ter digitado, dar um Ctrl Shift 4 para poder ficar em formato de moeda. Então, cliquei aqui, dei um Ctrl Shift 4, mas é o 4 embaixo do F3 e do F4 no seu teclado. Então, tem R$1 milhão. Eu quero ter R$1 milhão, melhor dizendo. Lá na frente, é o meu valor futuro. Vamos supor que eu tenho uma taxa de 11%. Coloquei 11%. Número de período, vou colocar 5 anos. NP aqui, um período de 5 anos. A taxa também já está em anos. E o PGTO, o que é o PGTO? É basicamente os aportes, né? São os aportes ali que eu realizo. Nesse caso, eu coloquei 0 aportes. Então, eu quero ter o seguinte: quanto que eu tenho que investir agora para lá na frente, depois de 5 anos, a uma taxa de 11% ao ano, ter R$1 milhão, sem aportar nada mais. Já já eu vou aprofundar um pouquinho na parte de PGTO. Então, para a gente poder responder essa pergunta, eu vou chegar aqui na célula C2 e vou fazer a função VP, igual VP. Vou dar um tab aqui para poder entrar. E aí a primeira pergunta que a gente tem é a taxa. E aí, como eu já coloquei aqui, o que eu posso muito bem fazer? Eu vou clicar aqui no 11%, na célula C4, vou dar um ponto e vírgula. Depois ele vai perguntar o PER para a gente, ou seja, os períodos. Eu vou clicar aqui no 5, que são basicamente a quantidade de períodos, 5 anos, ponto e vírgula, PGTO, 0, ponto e vírgula, valor futuro. Eu quero ter, nesse caso, vou clicar aqui na célula C3, quero ter R$1 milhão lá na frente. Seja para uma meta, para eu me aposentar, para eu viajar, enfim. Estou fazendo uma programação aqui, ponto e vírgula. Agora, para poder fechar a função, a VP vai perguntar para a gente o tipo. Se o pagamento está programado para o fim do período ou para o começo do período. Nesse caso, cara, é super comum aqui também, na verdade, o pagamento está programado para o fim do período. Você investe agora, está abdicando do agora, para que lá na frente, no final desse período, você tenha algo melhor, algo maior, e assim vai. Então, eu vou colocar um 0 aqui, que significa final do período. Fechei o parênteses e dei um Enter. Pronto, é super comum mostrar pra gente aqui o valor presente, como eu já havia te falado, negativo. Tá mostrando que nesse momento a gente está abdicando de R$ 593.451,33 para que, a uma taxa de 11% ao ano, durante 5 anos, a gente vai ter R$1 milhão lá na frente. E aí que tá, se eu aumentar essa taxa, cara, se eu colocar hipoteticamente aqui 15%, vou dar um Enter, olha o que vai acontecer. O meu valor presente, a quantidade de dinheiro que eu tenho que abdicar agora, vai diminuir. Então, se eu aumentar ainda mais essa taxa, vou colocar 20%, cara, ele vai diminuir ainda mais. Agora, se eu apertar um Ctrl Z, a uma taxa de 11%, ele vai voltar. Ao mesmo tempo que, se eu aumentar o número de períodos, troquei de 5 para 10, repara que ele também vai diminuir consideravelmente o meu valor presente, porque eu vou ficar por mais tempo investindo ali, aceitando, na verdade, aquela taxa ali de 11%, rentabilizando no meu valor presente. Então, durante 10 anos, a uma taxa de 11%, para ter R$1 milhão lá na frente, depois de 10 anos, eu preciso de R$ 352.184,48. Então, com certeza, ou você já trabalhou com isso, ou você já se fez essa pergunta no teu âmbito pessoal, para uma meta, para uma viagem, para uma aposentadoria. Agora, a pergunta que a gente vai fazer é: tenho R$100 mil aqui nesse exato momento. Tenho R$100 mil, coloquei aqui na célula D2. Depois dei um Ctrl Shift 4 para a gente poder formatar como moeda. E aí eu quero saber quanto que a uma taxa de 10%, durante 5 anos, aportando mais nenhum valor, eu vou ter lá na frente. Então eu tenho R$100 mil, eu apliquei esse dinheiro, esses R$100 mil, em algum tipo de investimento, e a uma taxa de 10% durante 5 anos, quanto que eu vou ter lá na frente? Essa é a minha pergunta, ou seja, qual vai ser o meu valor futuro? Eu abdiquei de R$100 mil agora, durante 5 anos, rentabilizando 10% ao ano ali, quanto que eu vou ter no final. Mas um ponto crucial aqui para a gente poder montar a função valor futuro. Lembra que quando eu construí a VP aqui contigo e depois dei o Enter, repara que o resultado ele saiu negativo aqui pra gente.
ele saiu a menos 352 mil e assim vai. Então esses 100 mil aqui, que está representando o meu valor presente, ele tem que estar negativo para que a resposta aqui da função valor futuro dê certo. Então, esses 100 mil ele está representando o dinheiro que eu estou abdicando do agora, que eu estou, entre muitas aspas, perdendo agora, que eu estou investindo, que eu não vou usar agora, para que lá na frente eu tenha algo maior. Então, eu vou dar um F2 aqui e vou colocar um menos antes desses 100 mil. Então, eu estou abdicando de 100 mil reais agora, para que lá na frente eu tenha algo maior. Então, para que a função dê certo, a gente fez isso. E aí, eu vou chegar na célula D3 e vou abrir um igual, VF, vou dar um tab aqui para poder entrar. E aí agora é tão simples quanto a gente clicar e selecionar de acordo com os argumentos. Vamos junto aqui, ó. A taxa, eu vou dar uma setinha para baixo, tá aqui na célula D4. Ponto e vírgula. Número de períodos, mais 2 setinhas para baixo, eu vou colocar aqui na célula D5, ponto e vírgula, o meu PGTO é 0, ponto e vírgula, o meu valor presente aqui, ó, dei uma setinha para cima agora, célula D2, ponto e vírgula, o tipo é pagamento no final do período 0. Enter aqui para poder confirmar. Então, a gente tem o seguinte, depois de 5 anos, a uma taxa de 10% ao ano e abdicando de 100 mil reais agora, cara, a gente vai ter 161.051 reais lá na frente como valor futuro. Então é exatamente assim que a lógica da valor futuro vai funcionar. Tá comigo até aqui? Se você realmente estiver gostando desse vídeo, deixa o like, é muito importante pra gente. Se inscreve no canal também. Dito isso, vamos seguir. Vamos supor que agora eu tenho 50 mil reais. Ó, digitei aqui, dei um Ctrl Shift 4 para poder ficar em formato de moeda. Eu tenho 50 mil reais para abdicar agora. Ou seja, vou dar um F2, vou colocar um menos aqui na frente, Enter para poder confirmar. Quero abdicar de 50 mil reais agora, só que lá na frente eu tenho um grande projeto para uma grande viagem minha, em que eu vou fazer um curso lá fora e, cara, eu quero orçar tudo em 500 mil reais. Supondo que eu falei com o meu consultor financeiro, meu assessor financeiro aqui, esse cara me falou que consegue rentabilizar a uma média de 12% essa minha carteira de investimentos. Ele falou assim para mim, Caio, beleza, você tem 50 mil agora, eu consigo rentabilizar uma média aqui nessa carteira, nesse valor, a 12% ao ano. E aí eu vou te falar quando que você vai ter 500 mil reais, que é exatamente o que a função NPER vai trazer para a gente. Nesse caso, o número de anos que vai demorar para a gente poder ter a 12% de rendimento e com uma meta de 500 mil reais lá na frente e abdicando de 50 mil reais agora, quanto tempo que isso vai demorar? Então vamos junto, aqui na célula E5, eu vou abrir igual NPER, igual número de períodos, né? NPER é o nome da função. Vou dar o tab aqui para poder confirmar. E aí, vamos selecionar os argumentos. Eu vou dar uma setinha para cima, na célula E4 eu já tenho a taxa, 12% ao ano. Ponto e vírgula. Na célula de PGTO eu vou dar uma setinha para baixo, que aí basicamente 0. Ponto e vírgula. Na célula VP, show aqui no argumento de VP, na verdade, eu vou dar uma setinha para cima, uma setinha para cima e uma setinha para cima. Tá lá na célula E2. Depois, ponto e vírgula, o meu valor futuro, a minha meta é eu ter 500 mil reais. Ponto e vírgula 0, fechei o parênteses, dou Enter. Repara que ele está me dando, olha o nível de exatidão, vou até colocar um 0 aqui, só pelo toque mesmo no PGTO, tá? Não faria nenhuma diferença aqui, mas olha o quanto que ele está me dando aqui. Ele está me dando 20,31 e etc. anos. Eu vou até, com essa célula selecionada, aqui na guia página inicial, clicar aqui, ó, nesse carinha só para poder arredondar aqui, ó, para 20 anos. Ele está me dando aqui que em 20 anos eu vou conseguir atingir essa meta. Agora vamos supor que eu vou aumentar essa taxa, a gente vai conseguir um rendimento muito bom de 15% ao ano. Repara que ele já reduziu para 16 anos. Agora eu vou dar um Ctrl Z, eu vou aumentar o meu valor aplicado. Vamos supor que eu consegui fazer uma renda extra, etc. Cara, eu comecei a aplicação, esse trabalho aqui com esse consultor financeiro hipotético com 150 mil reais. Coloquei 150 mil reais, só que olha só o seguinte, olha só o ponto, ainda bem que aconteceu aqui gravando a videoaula. Eu não coloquei o menos na frente, então a função deu erro. E aí, se eu apertar um F2 e colocar um menos aqui, ó, e apertar um Enter, repara que vai ficar certinho. Então o valor presente ele precisa estar negativo para que essas funções deem certo. Então já está dando 11 anos aqui para a gente, mudou consideravelmente. Saiu de 20 para 11 anos. Então é exatamente isso que a NPER vai ressaltar, vai resultar aqui para a gente. O número de anos que vai demorar para, com o valor aplicado inicial, a gente a uma determinada taxa atingir um valor futuro. Maravilha, então a gente tem o seguinte agora, né? A gente viu a NPER, viu a VP, viu a VF e falta a gente ver a função taxa. A função taxa, ela basicamente vai retornar qual que é essa taxa, que aplicando um determinado valor no presente, tendo como objetivo uma meta de valor futuro e também um período que eu estou disposto a abdicar, né, a aceitar esse investimento, cara, qual é a taxa
que vai me retornar dentro desse período para poder atingir a minha meta. Então, vamos entender melhor, vamos colocar em números aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu tenho 10 mil reais agora, beleza? Eu tenho 10 mil reais aqui na minha mão. E com esses 10 mil reais eu estou disposto a investir, a abdicar deles aqui agora, para que lá na frente eu tenha um determinado valor. Então, como eu estou disposto a abdicar desse valor, a investir, esse valor presente eu vou colocar ele o quê? Negativo. Coloquei um menos aqui. E aí lá na frente eu quero ter 100 mil reais. Vou colocar 100 mil aqui. Coloquei, dei um Ctrl Shift 4, valor futuro, fica positivo certinho. Então, eu quero investir de 10 mil reais agora, para que lá na frente eu consiga fazer uma grande viagem. 100 mil reais é o custo total dessa viagem. E aí, para poder fechar, eu estou disposto a investir esses 10 mil reais para poder chegar a 100 mil reais, durante 6 anos. É uma grande programação que eu tenho e, cara, durante 6 anos eu estou disposto a aceitar esse investimento. A pergunta é, qual que é a taxa que vai me levar de 10 mil reais para 100 mil reais durante 6 anos? Essa taxa é real? É possível? Cara, qual o rendimento ali de taxa que o meu valor aplicado precisa ter para ele poder chegar a 100 mil reais? Bora ver isso junto? Eu vou colocar um 0 aqui na do PGTO e aqui na célula F4 eu vou apertar um igual e vou colocar taxa. Vou dar um tab aqui para poder confirmar. A gente já tem o primeiro argumento, que é o NP, o número de períodos. Nesse caso, eu vou dar só uma setinha para baixo, e se a colinha aqui, ó, tá vendo essa colinha aqui da fórmula, se ela estiver atrapalhando, eu ainda posso pressionar aqui e colocar ela um pouquinho aqui mais para baixo. Então, coloquei F5 aqui, ponto e vírgula, PGTO, 2 setinhas para baixo, tá na célula F6, ponto e vírgula, eu tenho o meu valor presente, quanto que eu estou disposto a abdicar do agora, no caso 10 mil reais, e aí, ponto e vírgula, eu tenho aqui nesse caso agora o valor futuro. O valor futuro é a minha meta, né? O quanto que eu quero chegar. Nesse caso aqui é 100 mil F3, ponto e vírgula, o tipo é 0, eu posso fechar o parênteses e dou um Enter. E aí, nesse caso, olha que louco, cara. A minha taxa ela tem que ser de 47% ao ano para que, durante 6 anos, eu consiga sair de 10 mil reais para 100 mil reais. Concorda comigo que é uma taxa muito, 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 muito improvável. Mas, em termos de cálculos aqui, é exatamente o que a gente teria. Por isso que se eu aumentar o meu NP aqui para 10, der o Enter, repara que a taxa vai estar consideravelmente melhor. Mas se eu aumentar ainda mais o meu NP para 15, der o Enter, repara que a taxa vai seguir diminuindo. E se eu aumentar o meu valor investido agora, eu vou colocar menos, 40 mil reais, se eu aumentar esse valor, repara que a taxa vai diminuir consideravelmente. Então eu posso até agora diminuir um pouquinho mais esse NP aqui, ó. Joguei de 15 para 10 e aí a taxa chegou no valor um pouco mais ideal aqui. Então, abdicando de, por exemplo, 40 mil reais agora, cara, uma taxa de 10% ao ano, eu demoraria 10 anos ali para poder chegar a 100 mil reais. Então, é exatamente assim que funciona. São funções que a gente está sempre utilizando no nosso dia a dia, da vida de uma forma geral, e, cara, elas são muito interessantes. Seja para o mercado de trabalho, seja para a sua ótica pessoal ali, estruturando o seu próprio planejamento financeiro. E outra coisa que eu quero muito falar nessa aula, eu vou dar um Ctrl Page Down aqui, só para a gente poder chegar para a planilha ao lado, para a planilha PGTO, para a gente poder ver a função PGTO, eu queria falar contigo sobre outra lógica, né, de outro fluxo. A gente viu o primeiro fluxo lá, mas agora a gente tem um segundo fluxo, que eu vou te explicar agora. O que esse fluxo está representando aqui para a gente? Eu tenho essa setinha em verde e eu tenho essas outras aqui em vermelho. A melhor forma, assim, para eu poder conseguir te explicar essa parte de PGTO, de parcelamento, é o cenário em que a gente tem o financiamento de um imóvel. Sabe, quando a gente vai num banco e, cara, consegue obter um determinado recurso para poder dar a entrada no valor de um imóvel. E aí, depois de ter dado essa entrada, eu tenho que quitar com quem me ajudou a financiar, no caso o banco, o determinado valor das parcelas ali do financiamento que vão sofrendo juros sobre juros. E é dessa forma que o banco ganha dinheiro, mas é dessa forma que eu consigo dar entrada e obter o meu imóvel. Concorda comigo? Então, no determinado valor presente em que eu vou no banco, pego o recurso para abrir o financiamento, concorda comigo que o imóvel ele se torna meu. Por mais que eu ainda não tenha quitado tudo, cara, o imóvel está no meu nome, o imóvel é meu. Mas eu ainda estou devendo uma certa parte para o banco. Então essa setinha em verde aqui, ela representa o valor do imóvel. Esses 750 mil reais que eu ganhei, que é um valor presente agora. Então que eu consegui dar entrada para poder chamar de meu. Mas eu ainda tenho uma dívida para eu poder quitar com o meu banco. E essa dívida é exatamente esse PGTO. São as parcelas que a gente vai ter que quitar aqui mês a mês, dentro desse financiamento. Essas parcelas vão sofrendo juros sobre juros ali dentro de uma determinada taxa. E é exatamente assim que a gente vai conseguir quitar. Então, qual que vai ser a grande lógica aqui da função PGTO? Eu vou abrir na célula C7 um igual,
PGTO. Vou dar um tab aqui para poder confirmar. O primeiro argumento que ela pede é a taxa de juros que essas parcelas vão sofrer. Então vou dar uma setinha para cima e vou selecionar a célula C6. Vou dar um ponto e vírgula e aqui na célula NP, né, no argumento de NP, melhor dizendo, eu vou dar uma setinha para cima, mais uma, e vou deixar aqui na célula C5, porque eu vou a 0,7% de taxa durante 80 meses, né, realizar essas parcelas. Então, eu vou deixar aqui na célula C5, e depois da C5 eu vou colocar um ponto e vírgula. E agora a gente tem o argumento de VP, né, que é o valor presente. Qual que vai ser o valor presente agora? Eu vou clicar depois do ponto e vírgula aqui na célula C4, que é o valor do imóvel, que é o exato valor presente que eu recebi nesse exato momento. Então, é em cima desse valor que o banco vai entender ali o parcelamento, a taxa de juros e assim vai. Então, é o meu valor presente, é o que eu tenho em mãos ali e é o que eu vou fazer para poder trabalhar, para poder quitar. Então, eu vou dar um ponto e vírgula. No argumento de VF, o meu valor futuro é 0. Concorda comigo? Que o meu objetivo é eu sair desses 750 mil que eu consegui obter e, cara, quitar toda a minha pendência desse valor com o banco. Então, eu tenho esse valor, mas eu quero quitar ele 100% ali. Eu quero deixar ele de fato meu. Então, eu vou pagar o banco para que vire de fato meu. Então, eu quero zerar. Eu quero que esse valor futuro chegue a 0. Então, eu vou dar um 0 aqui, ponto e vírgula, 0 de novo. Fechei o parênteses, dei o Enter. E aí, repara no seguinte. Essas setinhas em vermelho, elas estão representando aqui o valor de R$ 12.275,66. E é por isso que está dando negativo. Por quê? São parcelas em que a gente está abdicando, que a gente está perdendo, que a gente está pagando para o banco para que lá na frente a gente consiga quitar 100% o valor do imóvel. E é por isso que na célula C9, se eu apertar um F2 aqui, o que está acontecendo? Está acontecendo uma multiplicação entre C7 e C5. Ou seja, o valor das parcelas e a quantidade de parcelas. E o valor no final das contas pago do imóvel vai sair a R$ 982.053,04. Ou seja, por conta do financiamento e por conta do efeito de juros sobre juros, a gente no final das contas pagou esse valor aqui pelo imóvel. Então essa função, ela te ajuda muito a entender, cara, quanto que eu vou pagar no final das contas fazendo esse financiamento? Vale a pena? Eu vou ter esse recurso? Assim como se eu ajustar a quantidade de parcelas ou a taxa, cara, tudo vai mudar. Então, se eu trocar aqui de 80 para 120, por exemplo, olha o que vai acontecer. Vou dar um Enter aqui e vou só ajustar a coluna C e D aqui, ó, duplo clique. O valor da parcela diminuiu, então ela saiu de 12 mil e foi para 9 mil. Porém, como eu vou ficar mais tempo realizando aquelas parcelas, aquele pagamento, eu vou ter maior incidência de juros. Então, meu valor final ali pago do imóvel vai aumentar ainda mais. Eu consegui diluir ali o valor da parcela, mas no final das contas eu vou estar pagando um valor ainda maior. Da mesma forma que se eu diminuir consideravelmente a quantidade de parcelas, se eu colocar 30, por exemplo, né, estava 80 no início, apertar um Enter aqui, olha isso, o valor das parcelas vai aumentar consideravelmente, mas como eu vou pagar mais rápido, cara, eu tenho que o valor final pago pelo imóvel também vai diminuir, ainda vai ter um juros considerável, mas ele também vai diminuir se comparado ao início. Então é exatamente assim que funciona a lógica da função PGTO, a lógica da função VP, VF, taxa e NP. Eu espero de coração, cara, que você tenha curtido essa aula. Se você ficou comigo até o final, deixa o like, deixa um comentário aqui, Caio, fiquei até o final, e deixa sugestões de vídeos também. Cara, comenta aqui vídeos que você gostaria de ver envolvendo Excel, seja a parte financeira, seja outra coisa também. Espero que você tenha curtido e agora eu te vejo em próximas aulas. Forte abraço!